na carta escrita por Tiago, livro de Tiago, Novo Testamento, capítulo de número 4, versículo de número 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Assim nos diz a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Vou repetir: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui nessa noite, debaixo da Tua graça, trazer a palavra do Senhor a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Pai amado, eu sei que a obra é do Senhor, a palavra é do Senhor, o Espírito é do Senhor. Eu quero aqui nesta noite, Senhor, ser o Teu porta-voz, que esta palavra alcance os corações, e que o Teu Espírito Santo venha gerar fruto naquele que nos ouvir neste momento, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos ajude, ilumina nossa mente para compreendermos as verdades que há na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, em nome do Senhor. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui falando de uma carta escrita por Tiago. E essa carta escrita por Tiago, ela tem algumas peculiaridades. Alguns dizem que provavelmente essa carta foi escrita aos irmãos judeus que foram dispersos após a morte de Estevão, em Atos capítulo 3, em Atos capítulo 8. E podemos compreender então que essa é uma epístola universal. No capítulo 1, versículo 1 de Tiago, vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Ele então vai entregar essa carta aos irmãos judeus que foram dispersos quando iniciou-se a perseguição aos irmãos que estavam em Jerusalém. Mas e nós vemos aqui o livro de Tiago trazendo algumas aplicações, alguns ensinamentos práticos para a nossa vida cristã. E muitos dizem que o livro de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, porque assim como o sábio de Provérbios trouxe muitos ensinamentos práticos ao povo de Israel e também a nós, assim também a carta de Tiago traz muitos ensinamentos práticos para a nossa vida. Mas eu quero ficar aqui subordinado a esse texto, onde nós vemos: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Algumas traduções vão nos dizer: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. E eu quero nessa noite trazer uma mensagem com o tema: como se aproximar de Deus. Nós vivemos em um período onde as pessoas estão procurando a vida, estão procurando viver somente subordinado às coisas do mundo. As pessoas estão correndo atrás de carros,
As pessoas estão correndo atrás de diplomas, as pessoas estão correndo atrás de altos salários, as pessoas estão correndo atrás de casamento, de tudo que essa vida oferece, mas elas não estão buscando o essencial, que é o Senhor Deus. E nós vemos aqui a Bíblia nos dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Porém, algo que nós precisamos entender é que se nós precisamos nos aproximar de Deus, quer dizer que em um momento nós nos afastamos de Deus, porque só pode se aproximar aquele que ora estava longe. Não tem como eu chegar perto de alguém que está perto de mim. Nós estamos em momento de quarentena e as pessoas estão evitando chegar perto umas das outras, e isso é normal, isso é correto. Nós estamos aqui neste momento na igreja, mas nós estamos aqui em um número mínimo de pessoas, porque nós sabemos que estamos debaixo da orientação das autoridades. Mas nós precisamos entender que nós precisamos cada dia mais nos achegarmos a Deus. Nós não estamos cultuando com os irmãos no templo, mas não é o templo que nos aproxima de Deus. Não é porque nós não estamos congregando é que nós devemos ficar longe de Deus. Claro que não. Então nós precisamos entender: se nós temos que nos achegar a Deus, quer dizer que em algum momento nós nos afastamos dele. E como tem aumentado o número de pessoas que estão a cada dia mais se afastando do Senhor, afastando dos caminhos do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos com tanta coisa e acabamos também nos afastando do Senhor Deus. Então, o que é que me afasta de Deus? Se eu preciso me achegar a Ele, quer dizer que em algum momento da minha vida eu me afastei dele. Mas o que é que me afastou do Senhor? Nós vemos que a primeira coisa é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Em Isaías 49 vai dizer que as nossas maldades, os nossos pecados, fazem separação entre Deus e nós. O nosso pecado nos afasta do Senhor. E nós vemos o exemplo do Éden. O homem vivia unido com Deus. O homem vivia em plena comunhão com Deus. E aí o que aconteceu? Ele desobedeceu a Deus e Deus se afastou. E nós também, muitas vezes, praticamente todos os dias, nós cometemos erros, pecados que nos afastam do Senhor. Então nós precisamos urgentemente nos aproximar do Senhor. Então, como eu vou me aproximar de Deus? Primeiro nós entendemos que o que nos afasta de Deus é o pecado. Se eu cometo pecado, como eu vou me aproximar de Deus? Primeiramente, você precisa reconhecer a sua condição de pecador e se arrepender dos seus pecados. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23: pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ou seja, toda a humanidade cometeu pecado contra Deus, comete pecado contra Deus, cometerá pecado contra Deus, e isso nos afasta de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 8: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Você pode falar: mas eu não cometo pecado, eu não faço mal a ninguém, eu pago as minhas contas em dia, eu não cometo pecado. Não, toda a humanidade é pecadora, todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Se você afirma que não tem pecado, não comete pecado, a Bíblia já te chama de mentiroso, e mentira é pecado. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque.
Então precisamos entender que todos nós somos pecadores e é o nosso pecado que nos afasta do Senhor. Então como eu vou me aproximar de Deus sendo que Ele é santo e eu sou pecador? A Bíblia vai dizer que a primeira mensagem do Evangelho, a primeira mensagem de reconciliação, a primeira mensagem onde faz com que o homem caminhe em direção a Deus é a mensagem do arrependimento. Reconheça os seus pecados e se arrependa diante do Senhor. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 1, versículo 15: o tempo está cumprido, portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas capítulo 5, versículo 32: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 39: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, o primeiro passo para que nós possamos nos aproximar de Deus ou reaproximar de Deus é através do nosso arrependimento. Aleluia! Arrependa-se dos seus pecados. E Deus, Ele tem perdão para você. A Bíblia vai dizer que todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia vai dizer que nós não podemos pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado no céu que intercede por nós, que conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dificuldades, e Ele está pronto para nos perdoar, se nós voltarmos a Ele em arrependimento. Então o primeiro passo para se aproximar de Deus é reconhecer a condição pecaminosa que nós nos encontramos e nos arrependermos. Amém? O segundo passo para que nós possamos nos aproximar de Deus ou reaproximar de Deus é reconheça que Deus ama você. Aleluia. Nós somos pecadores. Eu, você, todos nós cometemos pecado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo versículo continua dizendo: mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Então, nós somos pecadores. Nós merecemos ser condenados. Nós merecemos ser punidos. Mas o amor de Deus é tão grande por nós que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. E através do sacrifício dele, nós podemos nos reconciliar com Deus novamente. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Devemos nos aproximar de Deus em amor, porque Ele demonstrou o seu amor por nós. E através do nosso amor por Ele, nós podemos nos reaproximar, aproximar e permanecer junto com Ele. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. 1 João capítulo 4, versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Aleluia. O nosso pecado nos afasta, o nosso pecado nos distancia de Deus, mas o amor dele, a atitude que ele teve, porque nenhum de nós de nos aproximar dele conforme a nossa força. Nós não temos condições de amar a Deus, nós não temos condições de aproximar de Deus, mas ele, sabendo disso, ele traçou um plano e enviou o seu Filho Jesus. Através do sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade de nos reaproximar dele. Aleluia. Reconheça que o Senhor te ama. Reconheça que o Senhor está pronto para te perdoar, se você buscar se achegar a Ele em arrependimento. Aleluia.
Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Pastor Paul Washer disse uma certa vez: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar. Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudar. Aleluia. Nós, todos os dias, temos dado a Deus incontáveis razões para Ele nos punir, para Ele não nos amar, para Ele nos odiar. Mas mesmo assim, Ele continua nos amando. Ele continua disposto a nos perdoar. Ele continua renovando as suas misericórdias a cada manhã. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que você pode neste momento se reaproximar de Deus, se aproximar de Deus, reconhecendo sua graça, reconhecendo seu perdão, reconhecendo seu amor e reconhecendo os seus pecados e se arrependendo. Aleluia. Por isso devemos reconhecer que Deus nos ama e nos quer perto dele por amor. Aleluia. Terceiro ponto. Primeiro diz que para nos aproximarmos de Deus, precisamos entender que é o pecado que nos afasta. E sendo todos nós pecadores, precisamos nos arrepender. E quando nós nos arrependemos e reconhecemos a obra dele, o amor dele por nós podemos ser reconciliados com o Senhor. Aleluia. Então, para isso, você precisa crer que Jesus é o único caminho para Deus. Como me aproximar de Deus? Será que a religião me aproxima de Deus? Será que se eu fazer boas obras, isso me aproxima de Deus? Será que se eu cumprir com todas as leis da terra, constitucionais, isso me aproxima de Deus? Será que se eu for um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, isso me aproxima de Deus? A Bíblia diz que Jesus é o único caminho. João 14,6, Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Aleluia. Então você precisa entender. Você quer se aproximar de Deus ou se reaproximar dele? Cristo é o caminho. Não existe outro. Não existe ninguém. Há um só mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Aleluia. Jesus, na sua morte, nos dá direito à presença do Pai. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Aleluia. Jesus é o nosso advogado. Não existe outra maneira de nos aproximarmos de Deus a não ser através de Jesus Cristo. Nós precisamos dele. Em João, aleluia, outras religiões criaram seus próprios meios de se achegar a Deus. Muitos criaram diversas maneiras de se chegar a Deus, mas todas elas são frustradas. Porque em João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele vai nos dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, muito menos nos aproximar de Deus. Como me aproximar de Deus? Reconhecendo o meu pecado, arrependendo do meu pecado, crendo no amor do Senhor e respondendo a Ele com amor, e entendendo, crendo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através de Cristo nós podemos nos reaproximar do Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há outro meio, somente Cristo. Já estou concluindo. Outro ponto: crendo que Jesus é o único que pode te aproximar de Deus, você precisa tomar uma atitude. Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Aleluia. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, vai dizer: portanto, Ele, Jesus Cristo, é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus,
por meio dele. E ele vive sempre para interceder em favor deles. Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Glória a Deus. João 3,17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Aleluia. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Receba Jesus como seu Salvador. Aleluia. Receba Jesus como seu Senhor. Creia nele. E existe uma promessa onde será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Aleluia. Jesus Cristo veio para nos salvar. Jesus Cristo veio para que nós nos aproximemos do Pai, nos aproximemos de Deus. Mas não apenas aqui na terra, mas Ele quer que nós estejamos perto dele por toda a eternidade. Meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo, de que vale nós vivemos aqui nessa terra 60, 80, 100 anos e depois passar uma eternidade longe do Senhor? Nós precisamos, isso é algo muito sério. Nós estamos vendo milhares de pessoas morrendo mundo afora. Não é só por causa do coronavírus, não. As pessoas estão morrendo assassinadas. As pessoas estão morrendo de câncer. As pessoas estão morrendo de AIDS. As pessoas estão morrendo de morte natural. E quantas delas não estão indo para o inferno nesse exato momento? E só Jesus, Ele é o único que pode nos levar até Deus, até o céu. Ele é o único que pode salvar a nossa alma da ira vindoura que está por vir. Então, reconheça Jesus como seu Senhor. Reconheça Jesus como seu Salvador. Aleluia. E para concluir, você quer se aproximar de Deus? Coloque-se a serviço dele. Coloque-se a serviço de Cristo. Aleluia. Como? Em oração. Como nos aproximamos de Deus? Oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. O que é oração? A oração é diálogo. E nós devemos buscar dialogar com quem? Com Deus. Como que eu vou me aproximar de Deus se eu não oro? Como eu vou me aproximar de Deus se eu não busco falar com Ele? Então, meus irmãos, a oração é uma ferramenta essencial para a nossa vida, para a nossa vida de comunhão, para a nossa vida de intimidade com Deus. Então, coloque-se a serviço de Cristo como? Primeiro, orando. Nós precisamos orar. Orar por nossa família. Orar pelas nossas autoridades. Orar pela nossa cidade, pelo nosso país. Orar pelo mundo. Nós precisamos orar. A oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. O pecado nos afasta de Deus, mas a oração nos afasta do pecado. Aleluia. Devemos nos aproximar do Senhor através da oração. Segundo, através da sua palavra. Através da oração, nós falamos com Deus. Através da sua palavra, Ele fala conosco. Como nós queremos nos aproximar de Deus se nós não queremos nem ouvir a sua voz? Como nós vamos aproximar de Deus se nós não queremos buscar a Ele através da sua palavra? A Bíblia vai dizer, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar
toda boa obra. Aleluia. Então, meus queridos, a oração é essencial para nos aproximarmos de Deus. A sua palavra também é essencial para que nós venhamos nos aproximar dele, conhecer a sua vontade, corrigir aquilo que está errado na nossa vida. A palavra de Deus tem tudo que nós precisamos. Então, se nós queremos nos aproximar dele, nós precisamos buscar a ele em oração, meditação, estudo, leitura da sua palavra. Aleluia. E para concluir, nós precisamos perseverar na fé. Muitos estão abandonando a fé. Muitos estão abandonando Cristo. Muitos estão abandonando a igreja. Mas nós, para mantermos próximos de Deus, precisamos perseverar. O mundo sempre vai criar algo para te afastar de Deus. O diabo está todo o tempo querendo nos afastar de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar na fé, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, sem fé é impossível agradar. Como nós vamos agradar a Deus? Estando longe dele. Se nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos também agradar a ele, para permanecermos perto dele. Então perseverem na fé. Aleluia. Então, meus queridos, precisamos buscar constantemente nos aproximarmos de Deus. Não há alegria sem ele. Não há paz sem ele. Aleluia. Não há esperança longe dele. Não há nada de bom longe do Senhor. Nós precisamos todos os dias nos aproximarmos de Deus, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, confiar na graça do Senhor, confiar no amor de Deus, confiar em Cristo Jesus e somente em Cristo, e nos colocar à disposição dele, através da oração, através da palavra, através da igreja. Agora nós estamos congregando, mas nós somos membros do corpo. E também perseverando na fé. Não há salvação em outro a não ser em Cristo. Então, assim como a palavra nos diz, achegai-vos a Deus, aproximem-se de Deus, e Ele se achegará a vós. Ele se aproximará de vocês. Aleluia. Eu quero te convidar a orar comigo. A palavra já foi falada. A palavra foi ministrada. Eu quero te convidar a orar comigo. Logo após vamos estar louvando o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. Aproxime-se do Senhor. E Ele se aproximará de vocês.